Muito bem-vindos ao nosso encontro. Eu escolhi para ler hoje uma página que o pessoal até brinca comigo, que eu leio muitas vezes essa página. Eu escolhi para o tema que nós vamos conversar hoje, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do evangelizador, o texto 19 do livro Fonte Viva, Apacenta, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E ele nos diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João 21, 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Eu vou pedir para a Rita fazer para a gente a nossa prece. Posso fazer. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Ok, faço sim. Pai amado, companheiro de todas as nossas horas aqui na Terra, agradecemos, Senhor, o convite para estarmos aqui junto a Ti, para conhecer um pouco mais e estudarmos sobre essa tarefa que é tão importante aqui na Terra, a evangelização desses espíritos que estão chegando. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de servir, que possamos ser aqueles que apacentam a quem chega perto de nós. Que o nosso exemplo, Senhor, possa também servir para convidar outros amigos e companheiros a estar junto a nós nessa tarefa que nos engrandece tanto. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada por conhecer essa doutrina. Obrigada por tudo. Que assim seja. Bom, companheiros, sejam todos bem-vindos. E a gente passa agora a palavra para a nossa companheira Marta Mendonça, companheira do Grupo Espírita Joana d'Arc de Campos, que tem feito a coordenação do nosso estudo. Boa noite a todos. Muita alegria estarmos aqui iniciando o nosso estudo 2021, né? Ano novo, ano de muita esperança, e que seja de muito trabalho também para todos nós na evangelização. Muito boa essa mensagem que a Daísa leu, muito propícia ao nosso trabalho, né? Que a gente se coloca nessa condição, com todas as nossas imperfeições, de apacentar as ovelhinhas, né, que chegam à nossa casa espírita.
buscando a evangelização. E sendo também, ao mesmo tempo, pastores de nós mesmos, né? Porque nós também estamos nesse processo evangelizador. E isso a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Para quem está chegando pela primeira vez, né? Nós damos as boas-vindas também. E como a gente viu algumas perguntinhas lá no grupo, né? Só para esclarecer melhor, a gente está fazendo um estudo, né? Não é aula, não é curso, é um estudo de grupo, na verdade, que a gente está conduzindo, mas onde todo mundo pode participar. É um momento também de troca de experiências, que é muito produtivo para todos nós, né? Todo mundo fica bem à vontade, quem está chegando agora, para intervir quando achar que deve, né? Para dar suas opiniões, trazer suas experiências também da evangelização de suas casas espíritas. Nós estamos estudando, né, a orientação para a ação evangelizadora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos no volume que fala da infância. Esse material ele existe na forma em PDF, como está lá no nosso grupo, e existe também no formato impresso, né, que a gente também pode adquirir na própria FEB. Tem a evangelização da infância, tem o outro volume que é da mocidade, que nós vamos estudar na sequência também. Hoje nós estamos no capítulo 2, a Daísa está mostrando ali o impresso, né? Isso aí. Então, quem quiser também adquirir o impresso, né? Fica à vontade. E no PDF, hoje a gente está na página 34. Eu vou pedir para a Daísa me ajudar, porque eu estou fora de casa e eu não trouxe, eu tive até que imprimir, porque eu ia voltar antes, acabei não voltando. 34 do PDF, queria que a Daísa passasse para a gente no impresso, qual é a página, por favor. 49. Ok, obrigada, Daísa. Então, 49 no impresso e 34 no PDF. A gente está no capítulo 2 e no item 2.4, que é o papel e o perfil do evangelizador. Então, nós vamos falar de nós mesmos, né? Vamos falar de nós mesmos. Eu selecionei alguma coisa aqui que eu achei importante. Tudo, na verdade, é importante. Eu vou começar e depois vocês fiquem à vontade para participar também, né? No 6º parágrafo, está assim: muito além de um transmissor de conhecimento, o evangelizador atua como mediador entre a doutrina espírita e o evangelizando, e organizador dos espaços de aprendizagem e interações, potencializando os diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de bem, compreendido em sua vivência genuinamente cristã. Eu gostaria de parar um pouquinho nesse parágrafo aqui, que ele é extremamente relevante, né? Embora todos os outros sejam também, porque a gente precisa desconstruir, eu acho ainda é preciso desconstruir esse papel do evangelizador, né? Ele não é um simples transmissor de conhecimento, né? Nós não somos transmissores de conhecimento, né? A gente, na verdade, como está muito bem colocado aqui, a gente já falou sobre isso, a gente é um mediador desse conhecimento. É alguém que se coloca... Eu vou pedir que vocês, se possível, desliguem os áudios, né? Porque fica fazendo uma certa interferência. Então, a gente tem que se colocar nesse papel, né? Não de dono da verdade e detentor do conhecimento, né? Somos alguém que, por estarmos na fase adulta, nós já estudamos um pouco mais, já sabemos um pouco mais, estamos estudando diariamente, isso é muito importante, mas o nosso papel, na verdade, é fazer essa mediação, né? Porque, como nós já falamos aqui, a gente tem que sempre ter em mente que a nossa criança, né, ele está na fase infantil atualmente, né? A nossa criança e os jovens estão passando por essa fase da vida, infância e juventude. Mas temos que lembrar que, acima de tudo, são espíritos eternos, espíritos que trazem uma vivência, que trazem uma bagagem de conhecimentos, como todos nós trazemos. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar, e às vezes até se assustar com a bagagem que alguns trazem, mesmo na fase da infância, com perguntas que eles fazem, né? E daí, como é importante a gente estar preparado, né? Mais na frente, a gente vai estudar sobre a parte do nosso preparo do evangelizador, né? Da preparação doutrinária, como que é importante a gente estar sempre estudando, sempre estudando, né? Porque não sabemos tudo e nem temos essa pretensão também. Então, a gente se colocar nessa posição de mediador,
né? Sempre ouvindo a criança, né? Lembrado que a gente já viu antes a questão do protagonismo juvenil, do protagonismo infantil, sempre ouvindo o que ele tem para dizer, e aí a gente vai fazer essa mediação, né? Trazendo conhecimento e tirando deles também aquilo que eles têm para dar, né? Não trazendo um prato pronto, né? Algo pronto que a gente só vai ficar falando e a criança só ouvindo, mas fazer essa mediação, essa intermediação de conhecimentos, porque eles também têm uma bagagem para trazer. E aqui fala uma outra coisa importantíssima, que é dentro desse papel, né, do evangelizador como mediador e organizador desses espaços, isso aqui é muito importante também, o organizador dos espaços de aprendizagem e interações, né, é um papel que está nas nossas mãos, criar esses ambientes favoráveis, esses ambientes interessantes também para a criança, para que ela tenha vontade de voltar, ela tenha vontade de estar ali na evangelização, né, tem que ser um ambiente atraente. E aqui está falando que tudo isso deve favorecer o processo mútuo de transformação moral, né? Então, é sempre bom a gente ter em mente isso, que nós também estamos dentro desse processo evangelizador, né? Todos nós, na verdade, nós estamos nos evangelizando a todo momento, né? Porque a gente tem que buscar sempre a coerência com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está fazendo. Então, na verdade, o processo de evangelização, ele envolve a todos nós. Nós estamos evangelizando e, ao mesmo tempo, sendo evangelizados também. Porque, como é falado aqui, né, o objetivo da evangelização é transformar, né, o ser humano num homem de bem, nos transformar num homem de bem, que é o objetivo maior da nossa criação como espíritos eternos, né? É chegar à perfeição e nos transformarmos num homem de bem, né, que seria aquela criatura que já coloca na sua vivência diária todos os ensinamentos do Cristo. Então, a gente tem que buscar também sempre essa coerência no nosso dia a dia, né? Sabemos que não é fácil, mas a gente também está nessa busca constante de se autoaprimorar, de se corrigir, de se aprimorar. Então, toda essa vivência da evangelização, né, parece meio clichê, mas é uma realidade, a gente traz primeiro para a nossa própria vida, né? Porque a gente não pode estar falando uma coisa e fazendo outra. Alguém gostaria de trazer algum comentário, alguma experiência? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, meu nome é Laura. Eu estou junto com minha mãe aqui, Livânia, que entrou assistindo o estudo de hoje. E um pouquinho antes de você começar a mencionar sobre isso da criança, né, ter a sua própria bagagem, eu estava comentando isso com ela. Eu cheguei a comentar, eu disse, eu sou uma evangelizadora com 24 anos, ou seja, eu consigo ainda ter uma ligação um pouco maior com a infância, né, de hoje em dia, porque eu gosto de jogos, eu gosto de anime, de computação, então, assim, muitas vezes isso acaba sendo realmente uma dificuldade para o evangelizador, né, para ele se encaixar nesse mundo. Até eu tenho experiência de uma outra evangelizadora, né, que ela é um ciclo, né, a menos que eu, ela comentou comigo que uma das regras, por exemplo, da salinha dela, quando estava pessoalmente, era realmente não falar sobre jogos. E eu fiquei assim, realmente, eu compreendo, né, para ela, porque ela chegou e disse para mim, porque eu não domino. Então, se eu deixo eles começarem a falar sobre jogos, eu vou ser ficada para trás, né? E eu não vou ter como contornar aquela situação, algo do tipo. Aí eu disse, olha que interessante. Já no meu caso, eu faço de uma forma que eu posso utilizar esses jogos que eu tenho conhecimento, que eu sei que eles também gostam, que eles jogam, para trazer para a sala de aula, para fazer um contexto, né, com o assunto da doutrina espírita. E é muito interessante a gente ver isso, essa diferença, além de ouvir as crianças, né? A gente perceber isso, que não é só, por exemplo, eu como evangelizador acho que isso aqui será bom para as crianças. Talvez as minhas crianças, elas não pensem
né, dessa forma. Elas acham, como você mesmo disse, aquela história de sentar e só falar para a criança, ela acaba achando entedioso. A gente, né, muitas vezes acha entedioso ir para uma sala de aula, por exemplo, uma faculdade, um curso, e só ficar ali. A gente vê slide, é uma coisa maravilhosa, já dá um outro aspecto. Quando a gente liga a câmera, já dá um outro aspecto. São pequenas coisas que, quando a gente consegue unir no contexto geral, faz uma experiência totalmente diferente, né, para aquela criança. E é muito interessante. Eu sempre tento, no primeiro dia de aula, perguntar temas que eles gostariam de ver. Inclusive, né, ano passado, quando estava começando, um dos temas que eles mandaram, né, eles escreveram no papelzinho, minhas crianças têm 7, 8 anos no máximo. Uma delas, que era uma menina, chegou e colocou no quadro, né, na parede, que a gente colocou tudo lá, ela colocou futsal. Eu quero saber sobre futsal. Eu fiz, gente, como é que eu vou transformar uma aula de futsal voltado para a doutrina espírita? Eu fiquei enlouquecida. Quando terminou a aula, eu disse à minha mãe, não tem como, eu não consigo isso. Aí ela começou a rir e disse assim, você vai falar sobre os esportes, né? Você vai trazer esse aspecto, o cuidado do corpo, né? Não só o espiritual, mas... Aí eu comecei a vir um monte de coisa, eu fiz, ó, já tem dinâmica, já tem que ver aí um jogo que traz isso, por exemplo, a FIFA. Muita gente conhece a FIFA, né? Um jogo de futebol. Então já vai trazendo essas coisas, fazer esse nexo. Mas tá trazendo esse mundo da criança para dentro da sala de aula. Eu, nessa pandemia, fui umas 3 vezes na casa, né, dos meus evangelizandos, levar a lembrancinha que, graças a Deus, todos moram perto. Aí dá para fazer esse rolê. Agora, se morasse muito longe, era mais complicado. Mas, assim, quando eu fui lá, eu perguntei a um deles, assim, você está gostando das aulinhas de evangelho? Não, você está gostando das aulas? Automaticamente ele disse não. Aí eu entrei em desespero ali na hora. Aí a mãe dele olhou e fez assim, ô, meu filho, ela tá falando das aulas de evangelização, né? Das aulas normais, não. Aí ele, não, as aulas de evangelização eu tô gostando. A de evangelização eu tô gostando, só não gosto das aulas normal da semana, assim, no dia a dia. Eu fiz, tá bom. Para vocês verem, gente, essas crianças já me indagaram um grupo de WhatsApp para eles. Porque eles não têm. Porque os pais, por exemplo, têm desafios e eles não têm. Mandaram. Um deles mandou, foi eu não lembro agora o nome, como se fosse uma queixa que ele queria fazer. Porque os pais deles, a mãe dele, né, no caso, tinha o desafio do evangelho para ela ler todo dia e ele não tinha na turminha nenhum desafio. Aí eu fiz, valeu-me que eu vou ter que inventar um desafio agora para essas crianças. Mas é realmente isso, você ouvir, né? Se colocar disposto a entender o que é que a criança está necessitando e não apenas o que a gente entende como evangelização. Porque a gente pode sim unir esses dois âmbitos, né? Essa fase da criança e também o que eu entendo, né? Da doutrina espírita e dentre outras coisas. Perdão, gente, eu falo demais, eu sei, perdão. Muito bom. Muito boas essas colocações, né? Aí a gente vai ver logo aqui no parágrafo seguinte do nossa apostila, né? Falando que o evangelizador deve valer-se da adequada e contínua preparação doutrinária e pedagógica, para que não se estiolem sementes promissoras ante o solo propício pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela incipiência dos conteúdos, pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado. Todo trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas, né? É uma frase de Guilherme Ribeiro. Né? Então, muito importante essas observações aqui que são trazidas, né? Dessa questão da contínua preparação doutrinária e pedagógica, né? E a gente até acrescentaria, né? Preparação de uma maneira geral, né? Como você passou por essa situação aí, que você teve que se desdobrar para atender o desejo do evangelizando. Então, a gente tem que, na verdade, estar antenado com tudo, né? O evangelizador tem que estar antenado com tudo, tem que estar antenado com o mundo que nós estamos vivendo e que a criança está inserida, né? Então, é um grande desafio também para a gente, né? Principalmente para gerações um pouco mais maduras como a minha, né? De muitos aqui também,
que a gente tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Isso não é do meu tempo, não dá para dizer isso. Eu não consigo aprender, não. A gente tem que enfrentar o desafio, porque senão como que a gente vai conseguir, né, chegar até a criança, se ela traz essas experiências? Então, é um grande desafio para a gente, além da preparação doutrinária, do estudo constante e da parte pedagógica também, que muitos de nós não somos educadores, então a gente tem que buscar, correr atrás dessa parte pedagógica e estar antenado com o que está acontecendo, com tudo, né? com o universo da nossa criança. Porque vai surgir ali em algum momento em que esse universo vai ser revelado ali e a gente não pode estar sem saber de nada, né? Então a gente precisa estar sempre atento a tudo isso, a esse mundo, né, que a nossa criança está vivendo, o que eles gostam de fazer, o que está acontecendo, né? Quais são os jogos que eles gostam. Tudo isso a gente precisa estar por dentro. O filme que passa no cinema, a gente tem que estar sabendo também, porque isso pode muitas vezes aparecer ali na hora da nossa evangelização, algum comentário, né? E a gente vai ficar como, né? Tudo bem, isso não quer dizer que a gente tem que saber de tudo, né, gente? Marta, eu ouvindo a jovem aí, o nome dela eu esqueci o nome, mas é a jovem que falou. Laura. Laura, seja bem-vinda, Laura. Eu me lembrei que nós aqui na nossa região, não sei se isso aconteceu por aí também, por onde vocês atuam, nós tivemos evangelizadores que não entraram no processo online, disseram que não se adaptavam a essa nova realidade, pessoas até que eram boas, criativas, responsáveis, e não entraram. Disseram que aquilo ia durar muito pouco tempo, alguns comentários do tipo assim, os pais agora cuidam das crianças, eles vão cuidar em casa, né? E não entraram no processo. Aí, quando a gente vai, Marta já até já colocou, mas na própria abertura, Guilherme Ribeiro, ele diz para nós que o evangelizador consciente de si mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o que aprender, refazer, conhecer. Ao contrário, avança com o tempo, vê sempre degraus acima a serem galgados, na infinita escala da experiência e do conhecimento. Eu, por exemplo, me surpreendi muito. Eu não tinha ideia da questão de Zoom, que já era uma coisa que estava rolando por aí, né? Google Meet, essas coisas todas. E a gente vai vendo que a gente vai aprendendo isso, e até mesmo nossos estudos para adultos, quando a gente vai colocando umas coisinhas simples, né? Como que eles gostam quando a gente mexe com a tecnologia de uma forma favorável. Aquela nuvem de palavras, por exemplo, que eu conheci no encontro que teve no CERJ. Gente, eu adoro aquilo. É uma coisa simples e que as pessoas gostam de participar e de fazer. Um recurso, uma ferramenta que nós podemos usar na evangelização de crianças, de jovens e mesmo de adultos. Então, eu acho que esse aprender sempre é fundamental no evangelizador. Daí, você pode ver o chat, só para não... Acho que já tem bastante mensagem aqui, eu não consigo dar conta, por favor. Quando eu falei que algumas pessoas não estiveram presentes na evangelização online, as pessoas disseram que sim, não aderiram à evangelização online. Companheiro de Aracaju. Aliás, uma cidade linda, adorei quando eu fui lá. Ela está colocando isso, que também lá no Nordeste, algumas pessoas não aderiram. Aqueles cânions são deslumbrantes, tá, gente? Eu tenho que falar de Aracaju. Eu posso falar um instantinho? Eu sou uma carioca que há 10 anos aterrissou aqui no interior de São Paulo. Eu estou em São José dos Campos. E hoje que eu acabei vendo, né, esse grupo de estudos, enfim, a gente que está sempre ligado à evangelização, tem essa necessidade, né, de encontrar pessoas também que estejam imbuídas como a gente do trabalho.
E pegando o gancho do exemplo que a Laura falou, né, eu acredito muito seriamente que essa pandemia, apesar dela ter trazido muita coisa não tão agradável para a vida da gente, ela acabou trazendo para a gente necessidades, né, e bloqueios que a gente tinha, principalmente assim, com essa área de tecnologia, né, que eu acho que todo mundo ficou meio que apavorado, né? Olha que eu não era zerada de tecnologia, mas eu também fiquei, Jesus do céu, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que eu não posso abandonar as crianças? E como é que a gente vai fazer? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha ideia na minha cabeça de como utilizar, porque muitas dessas ferramentas que hoje a gente está utilizando, no meio corporativo, né, as pessoas já fazem muito uso disso, né? Ainda mais quando você tem uma matriz que é num estado diferente, enfim, aí você faz essas reuniões virtuais. Então, assim, está se incorporando para o nosso dia a dia. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né, com o meu grupo, né, com o grupo lá da casa que eu trabalho aqui em São José. E tive a ideia. Aí eu falei, bom, eu sozinha não vou fazer nada, porque uma andorinha só não faz ver, não. Aí eu chamei os evangelizadores, né, para uma reunião virtual. Falei, gente, olha só, a ideia é essa, vamos seguir né, a onda que está vindo, porque eu só vi as coisas crescendo, né? Vim acompanhando, né, o pessoal da USE aqui de São Paulo, enfim, uma galera que estava fazendo um trabalho muito legal. Falei, não, a gente tem que pôr em prática isso. E, para minha surpresa e para minha sorte, os meus evangelizadores, né, da casa, eles abraçaram a causa, né? Então, ficou muito legal, porque a gente conseguiu fazer claro, um número mais reduzido de crianças, porque nem todas as crianças acessaram, né? Umas porque aí os pais, como a gente precisa, né, dessa parceria com os pais, muitos falavam, mas eles estão muito cansados, aí chega no final de semana, eles não querem mais ficar no computador, e eu sempre repetindo a fala, assim, olha, você não bota ele para ficar na telinha para ver a aula dele normal? Por que você não vai se preocupar com a parte, né, de educação, né, moral dele, enfim. Mas alguns a gente consegue avanço, outros nem tanto. E foi muito legal, porque e assim, esse cronograma desse ano, a gente também está trabalhando para continuar online. Porque enquanto assim, a gente não tiver uma estabilidade, né, de colégio retomando normalmente as aulas, a evangelização presencial não volta. Então, nós temos que ter a necessidade de se atualizar, entendeu? E de acordo até com o texto que a Marta leu, né, tem a parte que fala que a gente precisa trazer, né, os ensinamentos da doutrina para a realidade, para a vivência das crianças. Então, a realidade deles hoje é essa. E é através desses meios que a gente precisa trazer esse conhecimento para eles. E, olha, eu sei que a gente inventou, meu filho, até história de parábola, se vestia como Jesus se vestia, e fazia gincana deles pegarem as coisas em casa, que a minha turminha é de 6, 7 anos, né? E eles ficavam assim, aí toda aula a gente perguntava da aula anterior, e aí, o que vocês lembram? E tudo ficava registrado, por quê? Você envolvia eles como se estivesse lá na prática, né? A gente trabalhando com eles. Então, é uma coisa, assim, foi um desafio, está sendo ainda um desafio, mas é uma coisa que nós evangelizadores, se a gente abraçou e a gente sabe que a gente se comprometeu lá antes de vir, a gente já se comprometeu. E a gente até já sabia que essa doideira poderia acontecer. Então, a gente não pode abandonar o barco, não. A gente tem que seguir em frente, não pode desistir, né? Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada, Patrícia. É isso, gente. Então, a gente tem que ter essas coisas em mente, né? A gente não pode esquecer que a gente é um mediador e que a gente não está pronto, acabado, né? Está sempre aberto aos novos desafios. Agora foi esse que aconteceu com a pandemia, né? E outros virão também. A gente tem que estar sempre aberto, né? Aberto ao estudo, aberto ao conhecimento, aberto aos desafios, independente da nossa faixa etária, aberto a aprender coisas novas, né? A abrir mais a nossa cabeça para as coisas novas, né? Para poder a gente também fazer essa interação de uma forma mais eficaz com a nossa criança, com o nosso jovem. Para não parecer que a gente está né? A gente é um dinossauro, né? E a criança está no mundo atual. Então, não podemos mesmo. Como você falou, Patrícia, a gente abraçou essa tarefa, certamente não foi agora, né? Foi lá no plano espiritual que a gente assumiu esse compromisso de trabalhar na evangelização, então a gente tem que fazer jus, né, a essa confiança que os benfeitores espirituais colocaram na gente.
Não está sempre pronto para o novo, sempre pronto para o aprendizado, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. É o parágrafo que fala assim, sob tal perspectiva, no PDF 35. Página 50. Sob tal perspectiva. 50 do impresso. Vocês me desculpem, tá, gente? 35 do PDF é logo no segundo parágrafo. Sob tal perspectiva, reconhece que o evangelizador é um espírito imortal, igualmente em aprendizagem e desenvolvimento, que, ao abraçar a tarefa da evangelização, compromete-se com o exercício contínuo do autoaprimoramento e da coerência entre o ensino e a prática do Evangelho de Jesus. Então, a gente até já falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Na verdade, nós estamos todos nesse processo, né? O evangelizando e o evangelizador, nesse processo contínuo, né? De autoaprimoramento e de coerência entre o ensino e a prática do Evangelho. Então, todos nós estamos buscando, temos o mesmo objetivo, né? Na verdade. E mais abaixo um pouquinho, eu achei também importante a gente comentar hoje essas características que podem ser cultivadas. Eu achei tão bonito isso daqui, né? A Daísa trouxe a questão do apacentar, né? E aí a questão do cultivar, a gente lembra também dos ensinamentos de Jesus, né? Da parábola do semeador, né? Então, eles trazem aqui também algumas características que podem ser cultivadas continuamente pelos evangelizadores de infância, a fim de que possam desenvolver com segurança a nobre tarefa abraçada. Eu achei que é importante a gente lendo e comentando rapidamente, né? A gente já tem meia hora, esses tópicos que foram colocados aqui. Até para a gente também tentar ver, fazer uma autoavaliação, né? A gente lendo e a gente até se autoavaliando se a gente está, né, cultivando essas características aqui no nosso coração e na nossa prática evangelizadora. Então, conhecimento da doutrina espírita, né? Fundamental, né, gente? Fundamental. Fundamental né? É estudo contínuo mesmo, é participar de grupo de estudo, né? E estudar por nossa conta também, né? Estudo nunca é demais, né? Tá sempre estudando. Conhecimento e identificação com os objetivos da tarefa. Eu vou pedir também que vocês participem, tá? Que eu não gosto de ficar falando sozinho. Conhecimento e identificação com os objetivos da tarefa. Isso aqui também é fundamental, né? Quem quer dar a sua opinião? Oi, eu queria só... Oi, eu sou Cíntia de São Paulo, tudo bem? Não abri a câmera aqui? Oi. Tudo bem? Primeira Tudo vez bom? aqui. Boa noite. Eu só queria falar da questão do conhecimento da doutrina espírita, que eu estou acompanhando, não sei se vocês conhecem, o Miudinho Uberaba, do Aloísio. É assim, para mim, tem sido uma mudança de paradigma na vida, assim. Eu acho importantíssimo para o nosso aprofundamento como ser humano, né? Que acaba espelhando na questão do evangelizador. Então, eu queria compartilhar, quem não conhece, se alguém não conhece, né, acho que é legal, o Miudinho Uberaba, que está no YouTube lá, estudando o Evangelho de Mateus já há um tempão, né, há vários anos já. É isso. Obrigada. Eu até conheço, mas não consegui ainda começar. Faz uns 3 anos que eu agora, vejo. Uns 3 anos. Você me lembrou de uma coisa que está na minha lista de desejos. Mas vamos ver agora quando aposentar, né, Adaísa? Você Cíntia, coloca aí no chat. Coloca o link. Coloca o link lá. Amiga, não espera aposentar, não, senão você não vai. Mas já estou quase lá. Bota lá uma vez, um por semana você já fica com dor de cabeça a semana inteira, viu? Fica tranquila. É maravilhoso. É que eu já estou quase lá, eu estou com muita coisa, muita tarefa, muita coisa, não estou dando conta, não. Mas tudo bem. E eu também gosto de ler outras coisas, né? Então... Mas eu já assisti um estudo, aliás, que uma pessoa me falou, assisti mas você está lá na frente, tem que começar lá do começo, né? Não, qualquer um que você assistir, você entende. Não precisa ter na ordem, não. Sim. Pode ir, né? É por versículo, né? É por versículo. Sim. Coloca pra gente, Cíntia, no grupo. É melhor colocar até no WhatsApp depois, porque daqui depois some. Vou colocar lá. Coloca, WhatsApp, por favor. Tá. Obrigada. Mas é isso. Né? Do conhecimento da doutrina, conhecimento e identificação com os objetivos da tarefa. Alguém quer comentar rapidinho? Eu gostaria de comentar. Eu acho que muitos evangelizadores saem da tarefa porque não compreendem os objetivos da tarefa, né? Então, eu acho que isso é um assunto muito recorrente, deveria ser um assunto muito recorrente nas nossas reuniões de equipe ou quando a gente está conversando com um colega,
vê que o companheiro está desmotivado, chama para junto, fala sobre a importância da tarefa. Eu acho isso uma coisa fundamental, conhecer os objetivos da tarefa. Boa lembrança, né? Porque tem gente que cai ali meio que de paraquedas, né? Eu já ouvi gente falar isso, não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque, tipo assim, alguém convidou, o coordenador convidou, a direção convidou, a pessoa ficou meio sem jeito, aceitou, e depois se sente deslocada, né? Então, é muito importante também, de vez em quando, a gente está lembrando isso, né? Nas nossas capacitações, está trazendo isso aí à baila de novo, para a gente lembrar por que a gente está ali e para quê, né? Marta, aproveitando, lembrar que a gente vai ter uma capacitação no CERJ, gente, agora, dia 15, 22 e 29. Está imperdível. Com a Sandra Borba, esse, né? Muito bom. Ela é maravilhosa, ela é ótima. O terceiro tópico aqui, exercício do olhar, escuta e fala sensível. Alguém quer comentar? Eu de novo. Esse eu acho, assim, extremamente importante, porque, às vezes, você vai com o cronograma bonitinho da aula lá, preparadinha, com tudo, né, na ponta da língua. Aí, chega uma criança que você olha, você tem que reformular tudo de novo, tudo na hora. Você tem que dar para poder conseguir atingir aquela criança, conseguir realmente sensibilizar aquela criança. Ou então, às vezes, aquela criança, ela só quer realmente que você olhe para ela, que você coloque no colo, que você fique mais perto, né? Então, assim, o exercício da evangelização, para mim, tem me ensinado muita coisa, principalmente essa coisa, esse desenvolver o olhar, né? De olhar a criança, e às vezes é aquela coisa, tem criança que tem necessidade de falar, precisa falar, que nem o adulto, né? Tem adulto que é falante, né, Laura? Cadê a Laura? Tá aí ainda, né? E a gente precisa falar. E a criança também, às vezes, fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Aí você fica, não é ficar quieto, tipo assim, escuta o que ele está falando, né? Ouve, de fato, né? Então, olha para ele, mas enxergue, né? Então, o evangelizador, ele precisa ter, e ele só vai entender que ele precisa disso à medida que ele vai fazendo a sua reforma íntima, né? Eu nem gosto de falar de reforma íntima, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma transformação íntima, a gente tem que transformar o homem velho no homem novo, né? Não deixando o homem velho no passado. Mas essa parte realmente ela é extremamente importante para o olhar do evangelizador, né? O prestar atenção no evangelizando. Aí, quando foi falado na página anterior, né, nessa vivência genuinamente cristã, né, na evangelização, quer dizer, a gente está buscando seguir os passos do mestre. E aí eu vejo nisso aqui, como Jesus, né? Jesus, em todos os momentos, ele foi isso aqui, né? Ele teve esse exercício de olhar, escuta e fala sensível para todos aqueles que se aproximavam dele, né? Ele é o maior exemplo que a gente tem de tudo, né? De tudo isso. Nunca deixou ninguém sem resposta, né? Sem um olhar afetuoso, sem um carinho, principalmente a questão da escuta, né? Da escuta da fala também. Então, a gente tem que estar muito atento no nosso dia a dia, né? A gente passou por uma experiência na nossa casa, agora na evangelização online, a gente está com o 2º e 3º ciclo juntos. E estamos com algumas crianças, né? Da nossa evangelização de sábado, que é das famílias assistidas. E uma menininha, ela se apresentou assim muito tristinha, muito cabisbaixa. E aí ela acabou falando, né, que o tio dela estava doente, estava hospitalizado e tal. E assim, isso se repetiu por mais de uma vez. E aí a gente teve que interferir ali na hora, parar o que a gente estava fazendo, né? Tem evangelizador nosso aqui, Alessandro, tá aí, pode, né, confirmar o que eu estou falando. E a gente acabou conversando algumas coisas. Depois essa pessoa desencarnou e essa menina estava muito abalada. Era uma coisa assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma criança tão abalada com um desencarne de um ente querido. E aí a gente aproveitou para trabalhar várias coisas, né, da vivência que ela tinha tido com o tio, da memória que ela deveria guardar daquele tio, né, tudo mais. Assim, foi muito interessante a experiência, em todos os sentidos. Mas me chamou muita atenção essa coisa, que eu nunca tinha visto uma criança transparecer de forma tão marcante a questão da perda, do desencarne familiar. E é isso aqui, como a Patrícia falou, né? A gente tem que estar sempre muito atento a tudo, porque às vezes também a gente tem que exercitar a humildade, né, gente? Porque às vezes a gente vai também com aquela aula, né, que a gente ficou a semana toda labutando, preparou, pesquisou, e muitas vezes vai chegar no dia,
A gente vai ter que deixar aquilo tudo de lado, né? E fazer o que precisa ser feito, né? Não dá para fingir que não viu, né? Fingir que não ouviu, né? E as demandas acontecem, né? Estou citando só um exemplo, mas a gente já passou por várias demandas desse tipo, todo mundo aqui já passou. Oi, Célia, pode falar. Boa noite, gente. Eu Boa também sou de noite. Aracaju, Sergipe, tá? É muito bom estar com vocês. E, assim, o que eu gostaria de dizer é isso, que é o acolhimento, não é isso? O olhar, a escuta, né? O acolhimento. E agora, né, virtualmente, né, online, a gente está podendo acolher também a família, não é isso? Porque a gente tem os grupos de WhatsApp, então a gente sempre tem que estar em contato também com os responsáveis, né? Isso já é um ponto também positivo. A gente acolhe também a criança e agora também os familiares, né? Isso, orientando, fazer o evangelho no lar. Isso traz, assim, é um momento que deixa a gente afastado, essa pandemia, mas virtualmente a gente está até mais próximo da família, né? É isso que eu queria contribuir, gente. Obrigada. Estamos descobrindo de onde são as pessoas. A gente estava curioso. Eu e a Daís hoje estavam muito curiosos, vendo os DDDs bem diferentes. Que bom, gente. Sejam bem-vindos. Mas é isso, né, gente? Ei, Marta, uma sugestão. Eu acho que todo mundo sabe renomear. Clica na foto, vai nos 3 pontinhos e coloca de onde é o nome e de onde é. Eu acho que é legal para a gente ir se conhecendo. Boa ideia. O próximo tópico. Alguém gostaria de ler o próximo? Alguém pode ler o próximo tópico? Empatia, integração? Onde é que volta? A gente pode voltar aqui, ver onde é. Oh, meu Deus, minha mãe lidando. Mãe? É nos 3 pontinhos que tem do lado direito da sua imagem. Aí tem renomear. Vai em participantes, clica no nome, vai aparecer o mais e tem o renomear, quem está de celular. E quem está no notebook, é só clicar em cima da figura e vai renomear. Em cima da sua foto, melhor dizendo. Então, vamos lá. O próximo tópico é empatia e integração com a criança, conhecendo as suas características, potencialidades, necessidades e interesses, de acordo com a sua individualidade, a fase de desenvolvimento e o contexto histórico e cultural do grupo. Nossa, isso aqui é bem... Ah, tá. A Laura e a Elivânia são de Aracaju também, né? Isso aqui é bem abrangente, né, gente? E bem desafiador Marta, também. Posso tem falar? uma companheira, isso, Lisete está com o dedo levantado, acho que ela quer falar. Gostaria. Boa noite a todos. Essa última que a Marta falou é muito interessante, aconteceu lá no nosso centro do Estácio do Rio de Janeiro. Tem um menino que ele, desde pequenininho, ele frequentava o nosso grupo, desde de infância, aí virou um rapazinho. Mas ele tinha muita dificuldade, porque a mãe é epilepsia, a irmã também, e ele morava numa comunidade, muita dificuldade de estudo, e a gente fazia atividades que tinha que representar, e ele não conseguia. Aí ele fala, tia, eu não vou vir mais não. Eu falei assim, não, vem, você vai conseguir, você vai conseguir. Aí ele ficou um rapazinho, e nós fizemos um alto de Natal, e nós colocamos ele como Jesus. Gente, ele conseguiu fazer a fala, ele conseguiu representar. Quando terminou, ele estava no auditório, ele saiu correndo, eu estava lá atrás, ele veio me abraçar. Tia, eu consegui. A vida inteira dele, ele não conseguiu, de pequenininho. Quando ele conseguiu, ele foi a mim. Quer dizer, a empatia, o conhecimento, a perseverança, e ele conseguiu, ele ficou uma vitória para ele, como fosse assim, dali para frente, ele ajudou a mãe dele, ele modificou, porque ele conseguiu fazer alguma coisa. E a gente tem essa sintonia porque é com a empatia. Eu via a dificuldade que ele estava tendo, dava atividades do nível dele, e sempre fortalecendo e incentivando para ele continuar. Porque ele não queria nem mais ir para a evangelização, porque a dificuldade que os outros conheciam e ele não conseguia fazer.
coisas simples, e ele não conseguia. A Rita ia falar também? Não. Mais alguém quer comentar esse tópico da empatia e integração? Tem bastante coisa aqui, né? Está bem ligado essa questão do exercício do olhar, da fala e da escuta, né? É conhecer bem o nosso evangelizando, né? Aí entra o que a companheira falou, a questão da família também, né? A gente precisa conhecer o evangelizando e a família dele também, né? Um pouquinho desse histórico familiar, né? Já nos ajuda bastante. Alguém quer falar? Oi. Oi. Boa noite. Eduardo, aqui de Belém do Pará, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E, coincidentemente, entre aspas, eu acabei de ler o livro, esse livro, Subsídios, da FEB, e aí a Tati, minha esposa, aqui me falou, olha, vai ter agora uma reunião bacana, aí, poxa, não posso perder isso. Aí estou aqui. Mas nesse tópico, especialmente, quando fala assim na questão contexto histórico e cultural do grupo, a gente não pode deixar de falar na pandemia, né? E aí uma coisa que sempre, um aspecto que sempre é abordado, né, ao longo do texto é contextualizar e inserir a evangelização no contexto da vida familiar. Para que serve a evangelização, afinal de contas, na vida da pessoa? Aí acho que está bem explícito nesse tópico, em especial na pandemia, ou seja, é uma preocupação minha, quando eu trabalho no grupo família, quer dizer, como é que eu vou falar para os pais, intensificar uma meta para 2021, intensificar a importância da evangelização, não só para as crianças, mas para os pais, e os pais são os primeiros evangelizadores, e mostrar para eles, olha, isso aqui é muito importante, como foi falado aqui no grupo, é educação moral, diferente dos outros. Ok, por hora é isso. Obrigada. Então, vamos lá, vamos seguir para a gente... Né? Reconhecimento e valorização do papel ativo da criança no seu processo de desenvolvimento, aprendizagem e evolução espiritual. Alguém quer comentar? Ninguém? Eu gostaria de falar um negocinho, Marta. Pode falar. Na verdade, essa questão espiritual, eu acho que eu percebi nesse trabalho na pandemia que os pais tomaram consciência disso. Era muito de deixar a criança na porta e voltar uma hora depois para pegar a criança, né? E eu percebi muita diferença com os relatos dos pais de que como fala? De entender, ter consciência de que aquilo era importante. Então, foi muito interessante essa possibilidade. A gente está agora lá na casa da Francisco de Assis, em São Paulo, da União Espírita, de trazer os pais até uma certa idade junto. Não assim separado para fazer reunião de pais e reunião de crianças, mas junto, né? Fazer atividades juntos, atividade com família, principalmente na assistência social, porque às vezes a palestra na assistência social funciona pouco para os pais, porque eles nem passaram pelo processo de acolhimento. Você quer doutrinar alguém que não foi acolhido ainda, não se sente pertencente àquele lugar, muitas vezes evangélicos, muitas vezes sem religião. Então, esse trabalho de valorização da evangelização, tanto para adulto quanto para criança, a gente sentiu muita diferença quando os pais começaram a participar, né? E é isso, foi fantástico. E a gente está mudando o processo por causa disso, né? Mudando o jeito de fazer evangelização para que os pais entendam que eles têm participação efetiva. Eu vi o Aloísio falar isso no Miudinho, ele fala a mesma coisa que você moldar uma argila no sábado e devolver para o pai, ela volta disforme se ela não for moldada durante a semana, ela vai voltar de outra maneira, né? Então é isso, tem que estar o tempo todo ali moldando a argila que ainda é mole, né? A criança ainda está bem suscetível a mudanças, então você tem que estar muito ali atento a isso. E foi isso que a gente teve de experiência, de trazer os pais mesmo até uma certa idade, a gente tem pensado até os 7 anos. Muito bom.
É interessante a gente ver, né, que mesmo nesse momento desafiador da pandemia, né, evangelização online, tantos desafios para serem vencidos, mas a gente vê quantas coisas boas estão acontecendo, né? Quantas coisas boas estão acontecendo nesse momento também, né? Porque a gente também colocou o nosso olhar, né, a nossa atenção para todo esse processo novo, né? No último encontro que a gente falou muito sobre a questão da família, né? É fundamental, né? Cada vez mais importante, né? E tem que ter esse olhar atento, né? Não só para a criança, mas também para a questão da família. Nesse último tópico que a gente leu, fala do papel ativo da criança, né? É a questão do protagonismo, que a gente já conversou sobre isso aqui também, é muito importante, né? É deixar a criança também falar, fazer, produzir, né? Usando toda a bagagem que ela já traz e a gente atuando ali, só mediando e só levando, né, contornando as situações, né, mas deixar que ela também se expresse, né, porque, na verdade, ela está, como todos nós, nesse processo também evolutivo, de aprendizagem, de desenvolvimento e de evolução espiritual. O próximo tópico, comprometimento com o processo formativo e de aprimoramento moral dos evangelizandos, na perspectiva da promoção do conhecimento doutrinário, pensar, da reforma íntima, sentir, e da transformação social, agir. Né? Que a gente já viu também essa questão nos encontros, acho no penúltimo ou último encontro, né? Essa questão super importante do pensar, do sentir e do agir. Alguém quer fazer alguma colocação? Tudo bem? Então, vamos lá. Sensibilidade na construção das relações interpessoais e na formação dos vínculos de confiança, amizade e fraternidade. Né? Lembrando, como está aqui no início, eu achei bem bacana como foi colocado, características que podem ser cultivadas. Porque, de repente, quando a gente olha tudo isso aqui, a gente não vai se encaixar em tudo. A gente vai perceber que nem tudo aqui a gente está cultivando, né? E serve até como um processo de autoavaliação para nós evangelizadores, para ver em qual desses tópicos aqui a gente está indo bem, ou está indo mais ou menos, ou não está indo, precisa olhar com mais atenção, né? Buscar se aprimorar. Aí no próximo tópico fala da busca pelo contínuo aperfeiçoamento comunicacional didático, identificando estratégias, metodologias, atividades dinamizadoras, criativas e adequadas ao público infantil, né? Então, essa busca pelo contínuo aperfeiçoamento é o que a gente está fazendo aqui agora, né? É o que a gente vai fazer nesse curso que a Daísa falou, né? A palestra da Sandra Borba, depois tem mais 2 encontros. E a gente está sempre buscando participar dos encontros, participar das capacitações, né? Sempre pesquisando, sempre buscando, né? E é interessante que mesmo assim, a gente está em recesso, a gente esse ano vai voltar, agora em janeiro. A gente nunca volta, só volta em março, né? Que aqui no estado do Rio tem o carnaval e tal, ninguém volta antes. Mas esse ano a gente, dentro da situação, a gente resolveu continuar com o estudo e com a evangelização. Então a gente volta dia 10. Mas é engraçado, assim, que eu pelo menos estava muito cansada, precisando descansar, mas vira e mexe, a gente se vê uma coisa e a gente não consegue se desligar. Graças a Deus, né? Totalmente. A gente vê algo, leu algo, ouviu algo, a gente lembra, isso aqui é interessante para a evangelização. Né? Isso é muito bacana, né? Que mostra que a gente está buscando, essa busca constante de coisas novas, né? De procurar novas dinâmicas, né? Especialmente nesse período virtual, que está exigindo um pouco mais disso, né? Trazer, buscar coisas que as crianças gostam, né? Tem essa da nuvem que a Daísa lembrou. Ah, tá. Fica à vontade, tá? Depois fica sempre gravado e você assiste. Tá bom? Pronto, gente. Um cheiro, viu, para vocês. Um ótimo estudo. E depois, eu já disse amanhã que manda para mim um link para eu entrar também no grupo e estar aqui participando com vocês. Viu? Cheiro para vocês. Ótimo estudo. Dia 15. Beijo. Obrigada. Nada. Tchau. É daqui a 15 dias. Certo. É dia 19 agora, tá? O curso é dia 15, tá, eu já coloquei no grupo. Ah, é? 15 é o do CERJ, o nosso é 19. Então é isso, a gente está sempre buscando, né? Especialmente nesse momento, a Daísa lembrou esse da nuvem, né? Tem um outrozinho que eu achei também bem interessante, que é o Kahoot. Já deve ter ouvido falar que faz
umas charadas, né? Faz umas perguntas e respostas. Isso é bem legal. A gente gosta, né? Eu confesso que eu gosto bastante dessas coisas. E as crianças também gostam. Abertura para o diálogo, mediação e comunicação com a criança e familiares dentro e fora do centro espírita. Olha que interessante, né? A gente não limitar essas relações. Eu penso que isso aqui ajuda bastante quando a gente consegue expandir essa relação com a criança, com o jovem, com a família, para fora da casa espírita, né? A gente, quando teve o filme, não sei se foi o de Kardec ou de Divaldo, agora eu acho que foi o de Kardec, a gente conseguiu levar grupos, né? Então, foi um momento legal também de estar fora da casa fazendo algum programa, né? Aí, de levar um cinema, de marcar numa pizzaria, alguma coisa, né? Ou um piquenique, algum momento que a gente possa ter de convivência também fora da nossa casa, né? E, além disso, a questão do diálogo e da interação, né? Buscar esse contato, né, maior com a criança, com o jovem, com a família, não ficar restrito só ali. A gente percebe que quando a gente consegue esse laço maior, o trabalho flui melhor, né? Cria um laço de amizade, algo maior, e isso acaba refletindo na tarefa da evangelização. Posso compartilhar uma experiência nossa? Aqui Claro. em Santos, o meu marido coordenava o grupo da família, né? Então, o grupo da família fazia 2 atividades durante o ano externas à casa espírita, digamos, e uma das vezes fomos a visitar asilo. Então, essa visita ao asilo foi feita junto com a infância e com a mocidade. Então, as crianças prepararam lembranças, né? Fizemos um projeto grande para dar de presente aos idosos, embalaram, escreveram mensagenzinhas. Aí tinham famílias que, por exemplo, os filhos prepararam sanduíche junto para levar e distribuir lá no asilo, sabe? Então, essas atividades é muito bom, porque o pai começa a ver a evangelização de uma forma diferente e as crianças da evangelização começam a ver que os pais também estão estudando a doutrina assim como eles, né? Então, esse tipo de atividade une, aí é claro que era uma atividade aberta para toda a casa espírita, então foram trabalhadores de outras áreas e tudo, então acaba sendo também uma atividade que integra não só a evangelização com as demais atividades da casa espírita, os outros trabalhadores começam a ver que não é só, como diz uma amiga nossa, não é só bilu-bilu tomar conta das crianças, né, que a gente tem conteúdo na sala de aula e integra as pessoas, isso é muito legal. Muito bom. Adair, você pode dar uma olhadinha no chat? A gente daqui a pouco já está finalizando. Não tem nenhuma observação, não. Ok. Né? Então, os 2 últimos itens, né? Busca pelo autoconhecimento e autoaprimoramento. Né? Acho que todos nós estamos cultivando isso, com certeza. E o último tópico, que é liderança, habilidade e disposição para o trabalho em equipe. Né? Eu já até comentei sobre isso aqui em algum dia, né? Essa questão da liderança, né? Porque às vezes a gente acha que os líderes são os outros, né? Mas os líderes muitas vezes somos nós mesmos, né? Na nossa salinha de evangelização, a gente é o líder da turminha, né? A habilidade e disposição para o trabalho em equipe, né? A gente não faz nada sozinho, esse trabalho em equipe ele é fundamental. E a gente percebe, às vezes, que alguns de nós não temos um pouco de dificuldade, então a gente tem que se abrir para isso também, né? Para trabalhar com os outros, né? Aceitar a opinião do outro, compartilhar informações e perceber que nem sempre a nossa ideia é a melhor, né? É o exercício mesmo da evangelização, o exercício da humildade, né? Então, tá sempre ter essa habilidade e disposição para trabalhar em equipe, porque tem gente que não gosta, né? Isso acontece, eu acho, em todas as casas, tem gente que não curte muito trabalhar em equipe, mas aí a gente tem que, com aquele jeitinho, né? Tentar, dentro do possível, fazer com que essa pessoa veja como é bom o trabalho em equipe, né? Porque seria muito chato se todos nós tivéssemos as mesmas habilidades, né? E é tão bacana quando o trabalho acontece. Aí falo não só do trabalho do dia a dia da evangelização ou num evento maior que a gente faça na casa, a gente vê como é bacana o trabalho em equipe, que as coisas acontecem, porque cada um tem a sua habilidade, né? Se todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, as coisas não aconteceriam da mesma forma, ou talvez nem acontecessem, eu acho. Então, essa disposição para o trabalho em equipe ela é muito importante, que a gente precisa falar sobre isso, falar sobre o trabalho em equipe com a nossa equipe, né? E
e buscar fazer com que todo mundo compreenda quanto é isso importante, porque às vezes acontece também, um dia na nossa casa a gente estava conversando, que às vezes também às vezes a gente faz tão bem uma coisa, assim, aquilo é o nosso dom, a gente faz super bem, e às vezes a gente fica um pouco temeroso de dividir com outra pessoa, porque a pessoa não vai fazer tão bem quanto a gente faz, né? Essas coisas acontecem, e a gente tem que estar com esse olhar atento também, que às vezes a gente nem percebe, a gente faz aquilo, gosta de fazer, faz bem feito, e a gente tem uma dificuldade de dividir aquela parte do trabalho, né? Porque às vezes a gente acha que o outro não vai recortar tão bem, né? Você é fera no recorte. Né? E a gente acha que o outro não vai fazer tão bem feito, mas aí também, se ele não fizer, ele nunca vai aprender, né? Então a gente precisa aprender a dividir também tarefas, né? Às vezes a gente vê que não é tão fácil assim. Essa coisa da equipe não é tão simples, né? É algo que precisa ser, na minha opinião, algo que precisa ser falado também, que precisa ser discutido nas nossas reuniões de evangelização, né? Claro, né? Sem melindre, sem nenhum sentimento negativo, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque o trabalho de evangelização realmente é um trabalho de equipe. E aí, equipe material, que somos nós, e uma equipe espiritual, né? Que está aí trabalhando. Pode falar. É isso, uma frase que eu gostei, que eu trouxe para mim, que eu escutei, eu gosto de trazer sempre assim: seja um facilitador, não seja um emperrador. Então, assim, a gente seja sempre aberto para as coisas, né? A gente sempre tenta, as pessoas, eu não sei, a gente sempre tenta, assim, analisar muito e criticar, né, as coisas novas. Então, assim, vamos analisar com calma, vamos facilitar, né? É isso. Muito bom. Então, já estamos na nossa hora, né, gente? Vamos. Então, que a gente possa rever, né, esses tópicos, essas características que a gente precisa cultivar, né? Porque, na verdade, nós, trabalhadores da evangelização, de outras tarefas, né, e da própria vida, né, a gente precisa estar sempre se reavaliando, né? Estar sempre se reavaliando, se questionando, né? Para sempre poder melhorar. Então, a gente fica aqui por hoje, né, Adaísa? Barra Mansa. Barra Mansa está com a gente. Muito bom. Pessoal, então a gente está caminhando para o nosso encerramento. No nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, nós entraremos em um item bastante importante, que é o papel do dirigente da instituição espírita. Porque, infelizmente, esse é um ponto que ainda é preciso caminhar muito. O trabalho da evangelização muitas vezes fica meio separado do todo da casa espírita. Então, por favor, leiam o 2.5 e o 2.6, que eu acredito, né, Marta, que vai dar para a gente entrar no 2.6, que é também um item importantíssimo dentro do material. A gente sempre pede a leitura antecipada, marcando, né, para que a gente possa ter condição de troca, de participação de todos. Então, nosso agradecimento aos companheiros, né? Sejam bem-vindos. Nosso material está no canal do 21º Seu. Quem quiser é só acessar o canal e vai ter acesso aos encontros anteriores. Eu já coloquei no grupo também a referência ao encontro com Sandra Borba, que vai ser dia 15 pelo YouTube. Então, qualquer informação a mais para os outros 2 encontros, que eles ainda não disseram como que vai ser, a gente vai no grupo e informa também, ok? Então, vamos fazer a nossa prece. Patrícia, pode fazer para a gente? Patrícia Félix? Posso. Então, vamos agradecendo a essa espiritualidade maravilhosa que nos reúne nesse momento, com foco na evangelização infantil. Sabemos que é um compromisso assumido, muito antes de estarmos aqui. Que possamos nos dedicar sempre de coração, de corpo e alma, a essa tarefa tão maravilhosa, que é o trabalho com as nossas crianças. Que possamos cada vez mais nos aprimorarmos, estudarmos, nos dedicarmos a essa tarefa. Que a nossa Mãe Maria possa nos amparar nesse momento também, de dificuldade do nosso planeta, com tantos irmãozinhos sofrendo nos hospitais,
nosso globo inteiro, que ela possa, com toda a sua doçura de mãe, amparar cada um desses irmãos tão necessitados. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, a quem devemos sempre tê-lo como referência no nosso caminhar. E, finalmente, a essa energia maravilhosa, a esse facho de energia que é Deus, que nos envolve, que nos protege e que nos incentiva a seguirmos nessa nossa tarefa, nessa encarnação. Assim, agradecidos que estamos, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos finalizando o estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite.